alguém entre nós pela primeira vez? Não. Mas, olha, já conheço alguns através das máscaras. E alguns que não estavam conosco estão hoje. Nós estamos muito, muito felizes em tê-los entre nós. E nós os saudamos em nome de Jesus. O Senhor Jesus da glória, o Senhor da igreja, o Senhor da vitória, o Senhor da família. Nós temos uma multidão hoje. São vocês que estão atrás de vocês, que nós não estamos vendo através da nossa mensagem, pelo nosso site que está indo ao ar. Nós recebemos durante a semana muitas pessoas que falam, muito obrigado, foi bom estar cultuando ao Senhor juntos. A gente não faz ideia da multidão que está além mar assistindo os nossos programas. Vou pedir licença aqui, tá bom? Eu estou protegida pelo acrílico e meu óculos não está funcionando bem com as máscaras. Fica tudo embaçado. Mas nós recebemos pedidos de oração, nós recebemos palavras de amor e nós agradecemos a Deus por estarmos agora em culto presencial com você e muitos que estão pelo site da igreja. Eu queria convocar nesta hora. Não vejo alguns por 6 meses ou mais, né? E o meu coração, emocionalmente, ele pulsa. É tão gostoso estarmos juntos nesta manhã na casa do Senhor. Gostaria de convocar você a pensar comigo, a elevar os seus pensamentos na declaração de Davi no Salmo 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai por estas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós estamos aqui juntos porque o Senhor é bom. Estamos juntos porque Deus trouxe você. Não sei o que aconteceu ou como Deus fez para trazê-los aqui essa manhã. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus te trouxe, Deus me trouxe essa manhã para ter um encontro com Ele. E nós queremos iniciar este culto orando ao Senhor. Nós recebemos uma lista muito grande de pedidos. Pessoas que creem na oração, pessoas que sabem que oramos, temos um ministério intercessório. E eles nos colocaram para que orássemos nesse culto. E nós queremos, nesta manhã, pedir, se você tem algum pedido de oração, que você traz no seu coração, e você gostaria que Deus hoje visitasse você para esta semana, tem algo que na sua mente ou nos seus sentimentos que ninguém sabe, e gostaria de pôr no altar do Senhor nesta manhã, eu queria que você só manifestasse com um sinal. Tem um pedido, nós vamos pôr no altar do Senhor. Nós vamos pôr no altar do Senhor. Nós estaremos pondo no altar do Senhor. Senhor, nós nesta manhã, o Senhor sabe que me emociono de chegar cada domingo à tua casa. Cada domingo, Senhor, é uma emoção, esse ajuntamento da tua igreja. E nesta manhã, Pai, nós queremos declarar que o Senhor é o Senhor, o dono das nossas vidas. Queremos declarar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Queremos dizer que nós precisamos do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu Santo Espírito, pela
A cruz do Calvário nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós temos acesso à tua presença. E é em nome de Jesus, Pai, que nós chegamos e queremos que o Senhor, nesta manhã, contemple cada mão que se levantou dizendo: Pai, está aqui o meu fardo, está aqui o meu pedido, está aqui a minha necessidade. O Senhor, como eu, mais ainda, eu contemplei mãos nesta manhã, Pai, mas o Senhor contempla a mente, os sentimentos, as necessidades e o coração de cada um. E nós te pedimos que cada um que se manifestou neste culto, nesta manhã, veja o seu peso de fardo na cruz do Calvário, cruz da vitória, cruz do livramento, cruz daquele que faz diferença no nosso andar. Que essa semana seja, ó Deus, algo jamais experimentado por cada vida que se manifestou com o seu pedido, levantando uma das mãos. Nós queremos, ó Deus, agradecer aos que vieram à tua casa e vieram com ofertas e dízimos que foram depositados ou serão no gasofilácio. Que o Senhor, ó Deus, multiplique esta semeadura para a glória do teu nome. Nós pedimos que cada um seja abençoado pelo Senhor. Nós pedimos, ó Deus, pelas famílias enlutadas. Nós lembramos dos que perderam queridos nessa jornada desse Covid-19. Seja aqui ou além-mar. Nós pedimos que o consolo do Santo Espírito do Senhor, Pai, possa estar em cada família, em cada mente, em cada coração. Nós lembramos das nossas irmãs entre nós, a irmã Inês, a irmã Cremilde, fiéis da tua igreja que perderam uma irmã há 15 dias. Nós pedimos, ó Deus, haja consolo na vida e na família dessas irmãs. Nós queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe o Rodrigo Maeda, enfermo, que está em tratamento. Abençoa esse jovem tão querido, Senhor. Usa o tratamento que ele está fazendo, os remédios, os médicos, dá sabedoria, para que ele seja liberto desta enfermidade, em nome de Jesus. Nós pedimos pela Alissa que o tratamento também continue abençoando a vida dela com saúde. Pedimos pela irmã Lívia, na nova moradia. Pedimos pelo tratamento da irmã Alice Amaral. Pedimos pela saúde da irmã Alice Souza. Pedimos pela Débora, Venilde, Laura, Elmira, Marta Ferreira, Antônio José. Que o Senhor os abençoe rica e abundantemente. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor possa fazer um renovo físico na vida delas e deles. Pedimos pelo Pedro, Senhor, que está tomando, Pedro Cavedem, que está tomando esse medicamento, que o Senhor abençoe, que ele seja curado completamente. Pedimos a Deus pelo Roberto Amaral, pedimos pela Cassandra, o tratamento que ela está fazendo, pedimos pela Daniela Marino, pedimos pelo pastor João em tratamento, seu Rubens Cavedem, pedimos pelo Paulo Real, pedimos pelo pastor Cole, pedimos por pastor João em Toronto, hospitalizado, pedimos pela Marilza Rondini, o seu tratamento, pedimos pela Pamela, que passou por pelo acidente, está também se recuperando. Abençoe a Pamela, Deus. Abençoe o irmão Victor Ataíde no hospital. Afofa o leito, dá, ó Deus, condições dele se recuperar e da cirurgia que ele fez nas 2 pernas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o Renan neste dia, abençoa que ele está indisposto, que o Senhor dê saúde para a semana que se inicia. Nós pedimos que o Senhor abençoe, amado Deus, a igreja perseguida em todo o mundo. Que as portas do inferno não prevaleçam contra a agência do reino do Senhor. Por isso, fortalece os fiéis, o teu povo, onde quer que esteja, até mesmo no Canadá. Que a tua igreja seja fortalecida em nome de Cristo Jesus. Senhor, nós pedimos pelas famílias, onde os dardos inflamados do inimigo às vezes batem forte. Nós pedimos que caiam as barreiras de tristeza, de mágoa, de aflição, de
transtorno, de falta de recursos, compatibilidade de gênios. Ó Deus, o lar que estiver sendo afligido, nesta manhã nós pedimos, Senhor, derrama da Tua graça, do Teu poder, da restauração do Santo Espírito do Senhor. Nós pedimos que as crianças sejam abençoadas, que os pais sejam sábios para orientar os pequenos. Pedimos pelos jovens da Tua igreja, pedimos que eles sejam sábios nas escolhas que fazem cada dia. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, os casais mais velhos, que o Senhor dê unção, dê alegria do alto. Pedimos que o Senhor dê a cada pessoa da Tua igreja aquela visitação especial do Teu Espírito. Pedimos pelo pastor, nosso líder espiritual, que o Senhor o encha de graça, de unção, uma renovação do Santo Espírito. Pedimos que a diretoria da igreja, Senhor, seja cada vez renovada por Ti, com a visão do Senhor para esses dias difíceis. Nós agradecemos por todos que trabalham na Tua casa, de formas mais diferentes possíveis. Esse grande exército que tem servido para poder higienizar toda a Tua casa. Senhor, nós pedimos que nesta manhã o céu se abaixe até nós, o Teu Espírito nos abrace, nos console, e se há no Teu povo de alguma forma tristeza, amargura, pecado, que o sangue de Cristo Jesus nos purifique. E assim nós possamos estar limpos, purificados, tocados para ouvir a Tua voz. Usa a palavra lida e usa a palavra pelo Teu servo pregada. E o nosso ser, o nosso coração, seja como uma boa terra. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não posso deixar de dizer que alguns que estão entre nós pela primeira vez, né? São muito bem-vindos. Eu reconheço aqui um jovem. Seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Que você se sinta estar na sua família. Aquela família que o Senhor dá pelo sangue dele. A família que nós vamos morar eternamente nos céus. E eu quero dizer que para alguns que eu não via há muito tempo, é tão gostoso revê-los, mesmo através das máscaras. Deus abençoe você. E os seus lindos filhos, nós estávamos com muitas saudades, viu? E a você que veio em família hoje, Deus abençoe, que Deus toque, que Deus fale, que Deus nos abrace nesta manhã. É a minha oração em nome de Jesus. Obrigado, Jacqueline, pela música. Obrigado, Noemi, pela oração, pelas palavras. Obrigado o pessoal que faz a higienização do templo para que a gente possa estar aqui com segurança. Obrigado, pessoal da multimídia aí que está trabalhando para que esse culto possa ir ao ar e pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue nos abençoando, como já fez no primeiro culto. Foi muito bom o primeiro culto, tivemos um encontro com Deus, e minha oração é que ninguém saia daqui nessa manhã sem que tenha o seu próprio, seu pessoal encontro com o Senhor. Alan, uma alegria poder conhecê-lo pessoalmente, muito bem-vindo, que Deus abençoe sua preciosa vida. E aos irmãos que estão voltando pela primeira vez, é bom revê-los. Augusto, alegria de vê-lo, sua esposa, o Benjamin. Domingo vamos ter o privilégio de apresentá-lo ao Senhor, não é, Augusto? Deus abençoe, viu? Será uma honra muito grande poder apresentar o Benjamin diante da igreja ao Senhor nosso Deus. Gina, tem uma família linda. Parabéns, Gina. É bom revê-la, viu, Gina? Doutor Gustavo, que alegria revê-lo, viu? Sua família. Os outros têm estado, né? Parabéns pelo carro, viu, Lilian? Deus abençoe. E a senhora com a máscara ali? Eu não estou conseguindo conhecer com a máscara. É do Pedro? Ah, a máscara estava muito para cima. Faltou o Pedro, a gente já fica meio perdido, né?
Deus abençoe a todos. É uma alegria estarmos juntos novamente, para a honra e glória do Senhor. A mensagem de hoje está em Marcos capítulo 2, do versículo 1 a 12. E a ênfase da mensagem é: Jesus quer a sua fé. Jesus quer a sua fé. E eu gostaria que você parasse e pensasse comigo sobre isso. O que Jesus mais quer em nós é a nossa fé. Ele estava no meio de uma grande multidão, e uma mulher que tinha uma enfermidade, ela pensou: se eu tocar pelo menos na veste dele, eu ficarei curada. E a multidão apertava Jesus de todos os lados. E essa mulher conseguiu aproximar-se e tocou na orla do vestido de Jesus. E Jesus parou a multidão e disse: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, todos te apertam de todos os lados e o Senhor pergunta quem me tocou? Alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então veja, pode haver uma grande multidão ao redor do Senhor. O que o Senhor quer não são multidões, Ele quer corações com fé. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. E minha oração é que nós, cada um de nós hoje, possa responder ao Senhor com a nossa fé. Ele possa contemplar a nossa fé e nos abençoar. Vamos ouvir a leitura de Marcos capítulo 12, versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Pai querido, tendo lido a Bíblia, a tua santa palavra, minha súplica, Senhor, é que o teu Espírito, o autor da Bíblia, venha falar ao nosso coração. Falar em particularmente com cada um de nós. Que nós possamos ter o nosso particular, o nosso pessoal encontro com o Senhor e a nossa fé possa ser contemplada por Ti e acrescentada, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Se você começa logo no primeiro capítulo, nós estamos apenas no 2, você verá que Cafarnaum foi cenário de várias atuações, de vários sinais, de vários milagres do Senhor Jesus. Logo no princípio do seu ministério. Ali em Cafarnaum, ele chamou os primeiros discípulos, pescadores. Cafarnaum era uma cidade da pesca. Era uma cidade também onde tinham os cobradores de impostos.
porque através da mercadoria da pesca, o governo retirava um bom lucro. Então, era uma cidade portuária, uma cidade que corria muito dinheiro, e onde a família de Pedro e André, Tiago e João ganhavam muito dinheiro. Tinham empregados, porque a Bíblia diz que eles tinham aqui empregados. E quando Jesus chamou estes homens para serem os primeiros apóstolos, a Bíblia diz que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus, quando ia a Cafarnaum, é bem provável que ele ficava hospedado na casa de Pedro, porque fala, estando ele em casa. Como quando ia a cerca de Jerusalém, em Betânia ele ficava na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, porque ele dizia que as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas ele não tinha o seu próprio lugar para reclinar a cabeça. Então ele ficava hospedado ali na casa, certamente, de Pedro, onde ele, diz também o texto, curou a sogra de Pedro. No capítulo 1, ele curou a sogra de Pedro. Ali em Cafarnaum, na sinagoga, onde as pessoas iam para adorar a Deus, havia um homem com espírito de demônio, endemoniado. E quando Jesus entrou, ele disse, que temos nós contigo? Vieste para nos perturbar, para nos destruir. E Jesus libertou o homem do poder de Satanás. Ali, em Cafarnaum, nós vimos já alguns domingos atrás, que ele curou um leproso. E como era de acordo com a lei de Moisés, o sacerdote, a pessoa responsável, tanto pela vida espiritual como pela saúde física do povo, era ele que, os sacerdotes que faziam o exame, avaliando se a pessoa realmente estava purificada, limpa da lepra. Jesus disse ao homem leproso que ele curou ali no capítulo 1, versículo 40 a 45. Não diga a ninguém, mas vai ao sacerdote e apresenta-te e oferece o sacrifício conforme diz a lei de Moisés. Por que não dizer a ninguém? Porque ele não podia proclamar que estava limpo antes que o sacerdote declarasse que estivesse limpo. Ele não podia pôr a carroça na frente dos bois. Mas foi o que ele fez. E ele começou a proclamar muitas coisas, diz a Bíblia, de forma que impediu o ministério de Jesus entrar em Cafarnaum. Jesus já não podia entrar livremente em Cafarnaum, porque se as pessoas eram contra Jesus, quanto mais agora que aquele homem declarava que estava purificado, quando o sacerdote não tinha reconhecido. Então diz o texto que Jesus ia para os lugares desertos, e mesmo assim as multidões afluíam, e levavam os enfermos, os paralíticos, os coxos, para que Jesus curasse. Agora, ele voltou a Cafarnaum, e entrou na casa, certamente a casa de Pedro. E diz a Bíblia, e soube-se que ele estava na casa. Isso é a primeira coisa que me chamou a atenção. Quando Jesus está na minha casa, Jesus está na sua casa, no sentido de lar, de família. É impossível que as pessoas não percebam a presença de Jesus. Porque onde Jesus está, ele faz diferença. Não quer dizer que a pessoa vai ver Jesus lá, fisicamente, mas eles vão saber que ali habita Jesus. Se Jesus está na sua vida, se você anda com Deus, você já não vai ser mais a mesma pessoa. Vai ter diferença na sua vida. Quando Moisés esteve no monte por 40 dias e 40 noites, ele esteve na presença de Deus e a Bíblia diz que quando ele desceu, o rosto dele brilhava e todos viam que ele tinha estado com Deus. Quando Pedro e João pregaram o Evangelho, ali em Atos capítulo 4, de forma tão poderosa, sem ter seminário, os sacerdotes e o sinédrio era aqueles homens que eram autoridades na lei de Moisés e que julgavam se uma pessoa realmente era de Deus ou não. Eles disseram que verdadeiramente estes homens estiveram com Jesus,
porque são homens indoutos, quer dizer, sem cultura, e não teriam como falar da maneira como falam. Então, aqui aconteceu isso. Jesus entrou numa casa, e todos souberam que ele estava naquela casa. E quando Jesus está num lugar, quando ele está numa vida, a presença de Jesus atrai as pessoas. Se você vai a Lucas capítulo 5, você verá no versículo 17, narrando essa mesma história, Lucas diz que, e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E transportavam numa cama um homem que estava paralítico. A mesma história. Mas você vê que de todas as partes as pessoas afluíram. E a casa já não cabia ninguém. Diz a Bíblia que não havia como mais entrar naquela casa. E 4 homens, que na primeira chance, quando Jesus lá esteve, certamente não puderam levar o amigo até Jesus. Agora, estando na casa e não num lugar deserto, longe da cidade, pensaram, ele está numa casa, está perto. Vamos lá pegar o nosso amigo. A gente carrega ele com a cama e tudo. A cama não era como a nossa hoje, era mais como um tapete, como um lençol que a pessoa deitava. E certamente cada um pegou numa ponta e levou o sujeito. Vamos levá-lo. Talvez o paralítico falou, o que está acontecendo? Meu amigo, nós conhecemos aquele que pode fazer você andar. Mas nem os médicos podem. E era verdade, porque a medicina naqueles dias era muito rudimentar, muito atrasada. Tanto é que a Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, ela estava enferma, gastara tudo com os médicos e ia de mal a pior. Mas Jesus podia. E eles criam nisso. E eles levaram um amigo, só que chegaram atrasados. E certamente não faltaram pessoas olhando de novo, esses 4 atrasados de novo. Como tem gente que sempre que alguém chega atrasado, está pronto a criticar, mas você nunca sabe por que a pessoa chegou atrasada. Há pessoas que se atrasam porque desviam do caminho da onde moram para vir até a igreja e passam na casa do outro que não tem carro ou da outra para dar uma boleia, uma carona para que o outro possa vir até a igreja. E aconteceu com esse. Os 4 chegaram atrasados. Eles sabiam que Jesus estava ali, mas eles sabiam que se eles chegassem cedo, o seu amigo ficaria lá na casa sofrendo. Então era melhor chegar atrasado, mas chegar com o amigo que precisava. Pessoas às vezes chegam para mim, pastor, eu não vim domingo porque eu estava atrasado. Eu não queria chegar atrasado. Eu falo, meu irmão, se você viesse, mesmo que fosse para o amém final, a gente podia ter dado um abraço. Não é bom chegar atrasado, mas é melhor chegar atrasado do que não vir. E aqueles 4 chegaram atrasados. E quando chegaram, eles não viram como entrar na casa. A casa estava abarrotada de gente. Mas eles não vieram para um encontro que eles podiam assistir de longe. A Bíblia diz no texto, e vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. Vieram ter com ele. Aqueles homens não vieram para um encontro somente, eles queriam estar com Jesus. Eles vieram ter com Jesus. Eles queriam estar na presença de Jesus. Eles queriam que o seu amigo pudesse estar na presença de Jesus. E como eles não podiam entrar, eles fizeram alguma coisa interessante. Eles subiram no telhado. Telhado diferente do nosso aqui. Os telhados das casas na Galiléia eram planos. Eram feitos com galhos trançados e barro e folhagem. Bem prensado. E muitas vezes a pessoa podia até, numa noite de verão, dormir em cima do telhado. E era alguma coisa fácil de alguém abrir um buraco. Só que eles tiveram que abrir um buraco grande, porque para descer uma pessoa, eles tiveram que praticamente estragar todo o telhado da casa. Quem pagou pelo estrago, eu não sei. Mas eles tiveram que entrar por muitas dificuldades para poder baixar o amigo até a presença de Jesus.
E se você quer trazer alguém para Jesus, você vai saber que você vai ter que passar muitas vezes por dificuldades. Você vai ter que fazer algumas coisas que você talvez não faria. Vai ter que mudar o seu plano, a sua rotina. Você vai ter que fazer a diferença. E foi o que esses fizeram. Eles vieram para ter com Jesus. Mas uma vez que eles não podiam ter com Jesus, porque não cabia mais gente, eles queriam que o seu amigo estivesse com Jesus. E então lá de cima eles desceram o amigo. E diz a Bíblia que Jesus, vendo a fé deles, versículo 5, e Jesus vendo a fé deles, disse, não a eles, meus amigos, eu cuido dele, fica tranquilo, ele vai ficar bom. Não. Vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Você pode trazer alguém para Jesus, mas a pessoa tem que ter o seu encontro com Jesus. Você é simplesmente o canal, o instrumento. Mas quem pode tratar com aquela pessoa, quem pode fazer a diferença na vida daquela pessoa é Jesus. Aqueles homens trouxeram o amigo, mas eles mesmos ficaram de fora, não tiveram como entrar. O importante é que o amigo entrasse. O importante é que Jesus visse o seu amigo. E Jesus viu a fé deles. E por causa disso ele disse ao homem, filho, perdoados estão os teus pecados. Os escribas e fariseus, as autoridades que bem conheciam as Escrituras, começaram a murmurar dentro dos seus corações, a arrazoar, nem murmurar, a arrazoar, a pensar, a fazer as contas, a considerar no seu coração que Jesus estava blasfemando. Porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Teologicamente eles estavam certos. Porque só Deus tem poder para perdoar pecados. Eu posso perdoar uma ofensa que você me faça, você pode perdoar uma ofensa que eu lhe faça. Mas o pecado realmente só Deus pode perdoar. A sua ofensa você tem que pedir perdão a quem você ofendeu, mas tem que pedir perdão a Deus. Se você vai ao Salmo 51, o salmista Davi dizia, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Por quê? Porque a lei é de Deus. Quando nós pecamos, nós quebramos a lei do juiz, de Deus. Pessoas sofrem, nós sofremos, mas em última instância nós estamos quebrando a lei daquele que é autoridade, que é Deus, que nos fez. E a lei de Deus é que nós amemos uns aos outros, assim como nós queremos que as pessoas nos tratem, nós tratemos também. E quando nós transgredimos isso, nós estamos desobedecendo a Deus. E aqui eles estavam certos. Só Deus pode perdoar pecado. Mas estavam errados de que Jesus blasfemava, porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vem ao Pai. E aí ele pergunta, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta-te e anda, ou perdoados te são os teus pecados? Para nós homens, nenhum dos dois é fácil. Nós podemos ver um paralítico e você manda ele andar, ele vai continuar deitadinho ali. Você pode dizer, está perdoado o seu pecado, e o sujeito continua com o seu pecado. Agora, para Deus é fácil. E para que soubéssemos e que eles soubessem que Jesus é quem ele diz ser, ele disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, levanta-te e anda. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ao Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim, Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o milagre que Jesus fez foi para chamar a atenção que Ele é quem Ele diz ser. Por isso Ele disse, o que é mais fácil? Levanta-te, anda, ou perdoados estão os seus pecados? Para que soubesse, para que crendo nele, possamos ter o perdão dos pecados e a vida eterna, é que Jesus fez aquele milagre.
E sempre que Jesus faz uma maravilha na minha e na sua vida, é para que lembremos que Ele continua no trono, que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que se o nosso problema é grande, maior é o nosso Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça e o perdão de Deus. Então nós estamos nas mãos daquele que é todo-poderoso para cuidar de nós, ainda que muitas vezes não entendamos. Agora, cuidado, porque Jesus conhece o que está na sua cabeça agora. O que você está pensando? Por que digo isso? Porque eles arrazoavam entre si, nos seus corações. Jesus não ouviu nada. Diz a Bíblia que Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Deus conhece o silêncio do meu pensamento. O que eu penso, o que você pensa. Aquilo que falamos que às vezes não queremos que o outro ouça, Deus ouve, cuidado. Deus conhece tudo. E diante dele nós temos que dar contas. Por isso que esse Deus maravilhoso se fez carne, diz a Bíblia em João capítulo 1, versículo 14. E vimos na pessoa de Jesus a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, para que quem crê nele tenha vida eterna. E o que eu vejo aqui, Jesus quer ver a sua fé. Aquele homem veio por causa da fé dos seus amigos, é verdade. Chegaram 4 com fé, e voltaram 5 com fé. Porque Jesus não disse a eles: olha, o seu amigo vai ficar bom. Ele disse ao amigo: levanta, anda, seus pecados estão perdoados. O que exigia isso? Fé do homem. Porque até então ele era paralítico, ele não andava, ele tinha que crer que ele podia levantar e que ele podia carregar a cama. A cama que o levou até lá, a partir do momento que ele se tornou uma nova criatura, ele a levou. E na vida com Deus é assim. As tribulações muitas vezes te trazem a Deus. Mas quando você tem Jesus no coração, você carrega as tribulações e até com alegria, porque você sabe que a sua força está no Senhor. Você não vive gemendo, derrotado, você sabe que a vitória está naquele que lhe fortalece, porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E lá em Mateus 28:20 ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele prometeu há de cumprir, e se ele falou é certo que fará. E aqui ele fez. Ele disse o que é mais fácil: dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. E ele fez. E ele disse para quê? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Filho do homem era a expressão que Daniel, o profeta, usou lá em Daniel capítulo 7. Quando na Babilônia, os ídolos tinham corpo de homem, cabeça de animal, ou então cabeça de animal, corpo de homem. Daniel usou a linguagem para dizer que Deus viria como filho de homem, não como bestas, como animais. Ele usou a palavra para dizer assim, e Jesus usava a expressão para dizer que ele era o filho do homem, no sentido de que ele tomou a forma humana verdadeira. E o interessante, o belo disso tudo, é que ele disse: para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados na terra. Por que na terra? Porque aqui na terra que a gente faz pecado. É aqui que a gente tem que acertar as coisas com Deus. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para na terra perdoar pecados. Não é depois que você morre que alguém vai acender vela pela sua alma para tirar você do purgatório, ou seja, da lá onde que você acha que vai. É na terra. É aqui que você tem que acertar as coisas com Deus. Porque depois que passa a vida, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. A sua oportunidade, meu amigo, minha amiga, você que assiste pela internet também, é agora. Jesus quer ver a sua fé. Não é a fé daqueles que ele já sabe que tem fé, porque se eles o convidaram é porque eles creem que Jesus é a resposta. Jesus quer ver se você crê também.
Se você tem essa fé, se você confia, e se você confia, você faz o que ele manda, e foi o que o homem fez. Ele se levantou, ele tomou o seu leito na frente de todos, na presença de todos que, de forma que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Todos, não excluiu um. Eu imagino que até aqueles que foram ali para criticar, não tiveram como não glorificar, porque disseram, nunca tal vimos. Quer dizer, nunca vimos nada igual. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você vai ver que você nunca viu nada igual. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não sequer chegaram à imaginação do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você acha que aquele paralítico imaginava que ele ia poder sair andando, ele que viveu a vida toda num leito paralítico? Mas quando Jesus falou, ele creu. E sabe, nós só podemos ter a nossa vida transformada e as bênçãos de Deus sobre nós, se nós crermos e obedecermos. Quando Jesus fala sobre Cafarnaum, lá em Mateus capítulo 11, versículo 23, ele fala, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Sabe por quê? Porque muitos se maravilhavam com o que Jesus fazia, mas poucos se convertiam. Eles gostavam, se admiravam, mas não mudavam de vida, continuavam como eram. Por quê? Porque Jesus não via fé neles. Achavam bonito, admiravam. Mas isso é para eles, não é para mim. Eu vou continuar com a minha vida como eu estou. E você só pode ser abençoado por Deus, abençoada por Deus, se você deixar que aquele que o criou, aquele que a criou, aquele que o fez, aquele que lhe deu vida, possa ser Senhor da sua vida. É a única forma, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, de você receber a bênção de Deus, é se você permitir que Deus possa ver que aí nesse coraçãozinho tem fé. Que nessa mente, que passa por muitas tribulações, muitas lutas, como muita gente passa, há uma fé de que há um Deus maior do que as suas lutas. Há um Deus que o ama, que a ama, que deu na cruz do Calvário Jesus pelos seus pecados. Mas você não pode viver pela fé daqueles que o trazem à igreja, ou daquilo que os seus pais lhe ensinaram, ou daquilo que você ouviu. Porque quando a mulher samaritana se converteu, ela creu que Jesus era o Messias, diz que ela correu e voltou à cidade de onde tinha saído, e contou àqueles homens, porque Jesus disse que ela tinha tido 5 maridos, o que ela tinha agora não era dela. Ela disse, achamos o Messias. E diz que eles ficaram maravilhados, porque certamente o semblante da mulher já não era mais aquele semblante de pecado. Quando ela teve com Jesus, Jesus muda. Eles ficaram maravilhados. E foram ver, e disseram para Jesus o quê? Primeiro nós cremos pelo que ela falou, agora nós cremos porque nós tivemos, nós o vemos. E é isso que faz a diferença. É mais do que estar do lado de fora assistindo à reunião. Eles foram porque queriam estar com Jesus. Foram porque queriam estar com Ele. E o que nós precisamos quando vimos para a casa de Deus, ou quando ouvimos a palavra de Deus, ou como lendo a palavra de Deus, nós precisamos querê-lo para a nossa vida. Sabendo que Ele tem o melhor do que nós podemos imaginar, do que nós podemos planejar, porque o plano de Deus é perfeito. Ele promete e Ele faz. Ele cumpre. E Ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensa nisso. Entrega o seu caminho ao Senhor Jesus. Confia nele. O mais Ele fará.
mas Ele quer ver a sua fé. Ele não quer ver a minha fé, Ele já sabe que eu a tenho. Mas se você ainda não entregou a vida a Jesus, Ele quer ver a sua. Até onde você crê no que ouve? Até onde você está pronto a começar uma nova vida com Deus? Ou até onde você é como os de Cafarnaum, que se admiram e acham bonito, mas não se converte? Porque sem conversão não há perdão de pecados, não há salvação. E isso é para todos. Pode ser filho do pastor, filha do pastor, se a pessoa não se converte, vai para o inferno do mesmo jeito. Não adianta dizer, meu pai era pastor. Não adianta nada. Cada um dará conta de si a Deus. Porque Deus fez cada um de vocês, cada um de nós, únicos. Para que você existisse, e você conhece a ciência, sabe, milhões de sementes correram numa corrida mortal para fecundar um óvulo. Foram milhões. E uma só semente, quando não acontece de ser gêmeos, uma só fecundou o óvulo. E essa foi você. Porque o Deus da glória escolheu você. E cada dia que você vive é porque um dia Ele disse, haja vida. E você hoje existe, você está aqui. Não por acaso, mas porque Deus quer um encontro com você. Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida, maior do que as suas lutas, maior do que suas tribulações, maior do que o diabo faz parecer que você está sem solução. Não, Jesus Cristo é a resposta. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é tudo. Portanto, creia e entrega a Ele a sua vida. E se você já é do Senhor, se já entregou a sua vida, renove com Deus os seus votos, o seu compromisso. Porque Colossenses 2, 6 e 7 diz, assim, pois, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, arraigados e edificados nele, assim como fostes ensinados. Andar em Deus é isso. Não é andar com Deus. A Bíblia diz que é arraigados e sobreedificados nele. É como um menininho que o papai põe nas costas e anda de cavalinho. Com Deus é assim. Você já não anda com as suas pernas, você anda com as pernas do Senhor. É Deus que te conduz. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Gálatas 2, diz, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o segredo. É o que faz a diferença. Quando a gente anda com Jesus, as pessoas vão perceber. Se as pessoas não percebem, é porque nós conhecemos de Jesus, mas não estamos agradando a Jesus. Porque quando Jesus estava naquela casa, todos souberam que Ele estava na casa. E quando Ele está na minha e na sua vida, as pessoas vão notar. Quando Moisés desceu do monte, conforme mencionei, o rosto dele brilhava. Porque ele tinha estado com Deus. Quando os apóstolos pregaram, os sacerdotes e os mestres da lei que tinham um seminário disseram que reconheciam que eles tinham estado com Jesus, porque eram homens sem seminário, sem preparo, e falavam como Jesus falava. Você vai ter uma semana diante de você. Você vai ter oportunidade para falar de Jesus a outros. Você vai ter oportunidade como aqueles 4 que trouxeram o amigo a Jesus. Saiba que ninguém ama mais o seu amigo do que Jesus. Ninguém ama mais o seu cônjuge do que Jesus. Ninguém ama mais os seus pais do que Jesus. Ninguém ama mais os seus filhos do que Jesus. Então traga-os para a presença de Jesus. Porque Jesus vai fazer aquilo que você não pode. Mas a sua missão, se você sabe que Ele é a resposta, traga aqueles que você ama a Ele. Porque só Ele pode fazer aquilo que você muitas vezes espera que seja feito. E você e eu não podemos fazer. Foi o que aconteceu com aqueles 4. Vieram 4 com fé. Voltaram 5 com fé. Porque aquilo que eles fizeram, o esforço que fizeram, Deus honrou. Se você busca Deus e põe a Deus em primeiro lugar na sua vida, diz a Bíblia, todas as demais coisas serão acrescentadas. Minha oração é que você possa fazer isso.
Porque Jesus quer ver, não é a fé do pastor, não é a fé das pessoas que lhe falam de Jesus, Ele quer ver se a sua fé confirma que você crê naquilo que tem ouvido, porque sempre que Deus fala ao nosso coração, Deus espera de nós uma resposta. E a resposta que Ele espera é fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Porque a salvação que nós precisamos não se consegue por obras de justiça, nem por religiosidade. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Que Deus os abençoe. Que Deus os fortaleça. Que os seus olhos estejam em Jesus, autor e aperfeiçoador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Olhando para Jesus, porque Ele aperfeiçoa a sua fé, Ele o ajuda a vencer as lutas, Ele dá vitória nas mais terríveis tribulações. E ainda no meio de tristeza, você encontra alegria, porque a alegria do Senhor é a força de todo aquele que nele crê. Pai querido, somos pequeninos, imperfeitos, incapazes, limitados, mas ficamos encantados com a pessoa do Teu Filho Jesus. Como é maravilhoso o nosso Jesus. Obrigado, Pai, porque Ele veio a esse mundo perdido, pecador, sofreu toda a sorte de humilhação, padeceu na mão de homens cruéis, para que pudesse nos dar a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. Que nós possamos, como Paulo, dizer, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, Romanos 1, 16. E assim, Deus, vivermos este Evangelho na unção e no poder e na dependência do Teu Espírito, saindo dessas portas do templo, sabendo que lá fora é o campo missionário, onde pessoas estão se drogando, onde pessoas estão se embriagando, onde pessoas estão se suicidando, onde casamentos estão quebrando, porque falta Jesus. E nós sabemos que o Evangelho é a solução, é a resposta de Deus para os anseios da alma humana. Não nos deixe calar, mas faça de nós como fez com aqueles 4, Pai, que levaram um amigo até Jesus, e por isso ele foi curado fisicamente, e foi sarado espiritualmente, e recebeu o perdão e a vida eterna. Usa-nos, ó Deus, não nos deixa perder essa visão, que a igreja é de primeira necessidade no mundo, que este mundo está um caos, mas Jesus é a resposta. Usa-nos, Pai, esta semana para proclamar este Evangelho. E se alguém, porventura, ainda não recebeu Jesus como Salvador, que possa mostrar sua fé ao Senhor, dizendo, Senhor, eu estou ouvindo esta mensagem, e neste momento, eu peço perdão dos meus pecados, e eu quero colocar a minha fé toda em Jesus, e recebê-lo como Salvador e Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, ó Pai, purifica a minha alma, escreve meu nome no livro da vida no céu, para que eu possa ser um filho do Senhor e proclamar o Teu amor a todos que necessitam do Salvador. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Pai, se alguém fez esta oração, confirma pelo Teu Espírito no coração e na mente, de que agora o Senhor selou com o Espírito e essa pessoa está perdoada dos seus pecados e tem a vida eterna, por causa que o Senhor contemplou a sua fé e ela teve o seu pessoal, o seu próprio encontro com Deus. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Deus abençoe a todos. A minha oração é que possam ter uma semana feliz, uma semana abençoada. Muitas coisas podem acontecer durante a semana para que você não esteja aqui domingo que vem. Mas Deus quer você aqui na casa do Pai. Eu sou pai, e eu sei como é gostoso no domingo ter a família comendo a macarronada da minha esposa. Todo mundo ao redor da mesa. Aqui a gente não tem macarronada, mas eu creio que o Pai Celeste gosta de nos ver reunidos como igreja, como família, os filhos na casa do Pai. Não deixa que nada mude essa rotina. E olha, se tem um amigo, uma amiga, um familiar, um vizinho que precisa de Jesus, faça como aqueles.
Às vezes quebrar o telhado vai cair sujeira na cabeça daqueles que estão embaixo. Talvez o nosso número esteja limitado já, tenhamos chegado aos 30%. Mas não deixe de trazer o seu amigo por causa disso, porque ninguém vai ser mandado de volta para casa, porque a casa estava lotada e Jesus não disse que tinha que voltar porque não cabia mais gente. E eles abriram o telhado e desceram o homem lá. Nem que você tenha que abrir o telhado, venha e traga o seu querido para Jesus, porque essa é a vontade do Pai. E Jesus disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Dou-lhe a vida eterna, nunca há de parecer, e ninguém o arrebatará da minha mão. Deus os abençoe. Tenha uma semana feliz. Esse negócio é complicado. Eita, um abração, querido, toda a sua família. Desculpa.